ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ouvir esse podcast, mas seja bem-vindo a esse programa 100% tocantinense, produzido por Felipe Ramos e por eu mesma, Jaqueline Moraes. Hoje, o nosso episódio traz um olhar atento para as mulheres, em especial aquelas que se encontram em situação de violência doméstica. Estamos no mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o Agosto Lilás. É isso aí, Jaqueline. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ouvindo o Ruaiai. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu e compartilhou o último episódio. A gente recebeu um feedback super positivo aí da participação do Peara e do Eduardo, esse casal maravilhoso falando sobre praias. Adorei a repercussão, o pessoal comentando no Twitter. Mês de julho passou, a gente não pôde ir para as praias, mas o Ruaiai meio que te levou para as praias sem a presença física mesmo nos rios tocantinenses. Mas é isso. E hoje a gente com um assunto super importante. E apresente para nós, Jaque, o que a gente vai falar hoje. As pessoas que estão no YouTube já viram as nossas convidadas. Nossas convidadas de hoje, estamos com um time de mulheres aí para nos ajudar nesse debate, nessa conversa. A gente sabe que o podcast Ruaiai vai ao ar todas as quartas-feiras, todas não, né? Quinzenalmente às quartas-feiras, mas especialmente nessa semana, como no dia 7 de agosto, é o dia que a Lei Maria da Penha ela completa 14 anos da sua sanção e tem a ver com o nosso objetivo, com a nossa pauta, o tema desse episódio, por isso que a gente vai lançar esse episódio na sexta-feira. E hoje a gente está aqui com a defensora pública, Franciana de Fátima Cardoso, ela que é mestranda em prestação jurisdicional e direitos humanos, pesquisadora em direitos humanos também, defensora pública e é a coordenadora do Núcleo Especializado em Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Tocantins. Boa noite, Franciana, se apresente. Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Obrigada por estar aqui nesse momento, por estar falando com vocês, por ter a oportunidade de estar acessando aos nossos ouvintes, para que eles tenham contato com essa temática tão importante. Eu quero agradecer, né? Não só pelo convite, mas pela relevância que vocês estão dando à matéria, tendo em vista não só o aniversário da Lei Maria da Penha, mas também a necessidade de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Muito obrigada. Isso, obrigada. Também temos a assistente social e graduanda em jornalismo, Jéssica Rosane Rodrigues, que ela é ativista, também integrante do coletivo de mulheres negras do Tocantins, o Ajunta Preta, feminista, escritora e pesquisadora no campo da cultura popular. Boa noite, Jéssica. Boa noite aos ouvintes. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite, né? E reforço, né? Informando, como a Franciane falou agora há pouco, sobre essa relevância, né, que vocês estão dando para essa temática tão importante. E estou muito feliz de estar participando dessa programação e muito obrigada. Obrigada. Também estamos hoje com a psicóloga Rafaela Pisani, que é mestre em Ciência da Saúde, e atualmente ela atua como responsável pelo Núcleo de Atendimento à Pessoa em Situação de Violência do HGP. Também participa do Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violência, Promoção da Saúde e Cultura da Paz, o NUPAV de Palmas. Boa noite, Rafa. Boa noite, Jaque. Boa noite, Franciana. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Felipe. Né? Eu e a Franciana também faz parte do NUPAV comigo, foi onde eu ganhei uma amiga muito querida e a gente fortalece juntos. Adoçando as palavras da Franciana e da Jéssica, né? E numa época de pandemia, infelizmente aumentou ainda mais o número de violências contra a mulher, né? Aumentou o número de atendimentos que a gente fez, pelo menos, né? Ou evidenciou, não conseguimos ainda, né? Ter números tão fidedignos
mas os que a gente tem são o suficiente para nos assustar e entender a relevância desse tema. Jaque, antes de Então, você dar fala, prosseguimento pode para o debate, é importante a gente falar, todo mundo dando boa noite, porque a gente está gravando à noite, né? Mas o podcast você pode ouvir a qualquer momento do dia, tarde, manhã, de madrugada. Mas a gente está gravando esse podcast numa quarta-feira à noite. E é importante frisar também que todo mundo em suas casas, seguindo isolamento social, então você vai sentir aí uma diferença no áudio de uma ou outra pessoa, mas isso é porque a gente está gravando à distância, cada um com seu celular, com seu computador, e é isso. Do jeito que dá. Do jeito que dá. Então, vamos começar essa conversa assim, bem lá do início, né? Como que se caracteriza a violência contra a mulher? Qual de vocês gostaria de esclarecer isso para o público, assim? O que é a violência contra a mulher? Como é que a gente identifica essas violências, né? Porque geralmente as pessoas vinculam a violência sempre à violência física. A gente sabe que não é o único tipo de violência que existe, né? A Lei Maria da Penha, ela coloca a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, patrimonial e moral como uma das principais violências. Acho que a Rafa, a Franciana, a Jéssica, todas vocês podem falar sobre isso, mas quem se sentir à vontade pode entrar no assunto. Eu posso começar porque eu sou uma pessoa que eu rompi, né, com esse ciclo da violência doméstica, e para mim compreender ela foi muito difícil, porque a violência ela começa de modo, dependendo dos tipos de violência, igual comigo, de uma forma muito sutil, que começou com a questão da violência moral, calúnia, difamação, injúria, sabe? Só que eu não conseguia compreender que isso era uma violência. E aí, com o tempo, ela foi, apesar de eu já ter tido todo um histórico de violência na minha família, desde muito cedo eu via as brigas do meu pai e da minha mãe, e sempre ele violentava ela, só que para mim era só a física. Eu não compreendia que a violência moral era um tipo de violência também. E depois foi evoluindo para a violência patrimonial. Muitas vezes esse parceiro que eu tinha, ele que geria o meu salário, quebrava as coisas dentro de casa, assim. Ele era do tipo sanguíneo, e sempre eu achava que eu que tinha feito alguma coisa, ele me fazia sentir culpada, né? Por ele ter aquelas reações agressivas, eu achava que a culpa era minha, que não tinha feito alguma coisa direito. Então, assim, no começo ela é muito difícil e muito sutil, então você tem que estar bem atenta, né, sobre quais tipos de violência e as consequências que ela tem para poder você conseguir perceber e ao longo do tempo ir conseguindo romper com o ciclo. Jéssica, eu sinto muito pelo que você passou, mas a gente sabe que essa é uma realidade presente em muitas famílias, né? Eu também vivi na minha família um ciclo de violência e a gente realmente demora a perceber. Quando a gente percebe, isso gera na gente traumas, mas várias outras situações a gente vai lidando, e eu acho que falar sobre isso é uma forma de enfrentar essa dor, essa vivência e fortalecer outras mulheres também. Rafa, como você que é psicóloga, né, que lida diretamente com mulheres vítimas de violência, com agressores, como assim, como você vê, como que a mulher se comporta dentro de um ciclo de violência, como que ela percebe, quando que ela rompe? Existe um padrão desse comportamento? Eu acho que a gente pode falar o tanto que a gente quiser sobre violência. E a pessoa em situação de violência, a gente precisa entender que a gente tem um contexto social, né, histórico, em que a mulher ela é subjugada do início ao fim, né? Tem várias coisas nesse sentido. Então, assim, a mulher ela é objeto, né? Objeto de desejo, ela é objeto em todo momento.
e é muito claro quando a mulher não consegue se tornar sujeito de ação, né? Essa é a grande questão para a gente entender. A violência ela é permeada por isso, porque todas as vezes que a mulher tenta existir, se posicionar, ela é agredida por um todo. E aí o que acontece no lado dela, na relação, naquela pessoa que ela escolheu como parceiro, escolheu como companheiro, e ele começa a agredi-la, né? Existe o ciclo da violência, que a gente fala do ciclo da violência todas as vezes, né? Então, na maioria das vezes, esse agressor, ele é muito bacana no início da relação. E aí a gente volta no resgate desse início dessa relação, né? E a gente precisa prestar muita atenção o quanto que a mulher ela é fragilizada e socialmente, socialmente. Então, como que você vai conseguir sair de uma relação se você não vê a sua existência fora daquela relação, né? São muitas coisas que a gente precisa olhar para a mulher que sofre uma violência, que está em situação de violência, né? E se a gente for analisar, toda mulher, em algum momento, sofreu uma violência. Não necessariamente do parceiro, né? Ou ela foi assediada em algum momento, que também pode entrar em todo esse vídeo de objetificação da mulher, e ele dentro da casa dela que fica evidente. Então, a mulher, eu não acho que existe similaridade, comportamento ou qualquer coisa da mulher em situação de violência. Qualquer ser está passiva de viver em situação de violência, né? Porque a gente é considerada ainda, infelizmente, como algo a ser conquistado, algo a ser objetificado, e aí o objeto ele não pode se posicionar muito, né? A gente precisa pensar muito como que a gente estrutura e o quanto a gente não se fortalece enquanto mulheres por toda uma lógica de objeto. Então, se eu sou um objeto, eu tenho que ser a melhor, a mais bonita, para então eu ficar na minha estante, como diz a Vanessa Cantanella. Então, assim, a gente precisa muito pensar em qual é o lugar e questionar isso, mas não é tão simples a gente questionar esse lugar, né? Então, nessa linha que eu penso. Eu não consigo responder já. Respondeu que é um padrão, não existe um padrão, né? O padrão é que a mulher, ela é ser mulher, esse é o padrão. Principalmente, se a Franciana pudesse falar um pouquinho também, porque eu sei que vocês todas são mulheres feministas, né? São mulheres que têm uma sensibilidade para poder abordar essa temática de uma forma ampla. Eu gostaria que a Franciana pudesse falar um pouquinho de como talvez essa estrutura patriarcal pode contribuir com a violência doméstica, e quem quiser complementar também pode ficar à vontade. É isso, sabe, Jaqueline? Tudo isso que a Jéssica e a Rafaela ponderou, a gente tem que considerar que a existência da Lei Maria da Penha, desde 2006, por si só, não é suficiente para nos ajudar a superar esse padrão de violência. Exatamente porque nós somos constituídos e atravessadas, inclusive, né, pelo machismo, né? O machismo e o patriarcado é da estrutura da sociedade brasileira. Historicamente, enquanto estrutura, ele faz parte de nós, ele nos constitui. Então, isso torna muito difícil para a gente lutar contra uma coisa que faz parte de todos nós. Em maior ou menor grau, todos nós temos essa relação com o machismo e o patriarcado. Então, quando a gente fala que a Lei Maria da Penha está aí há tanto tempo e ainda temos violência, é porque não é fácil compreender, lutar contra esse inimigo que é tão entrelaçado na nossa sociedade, que nos constitui, nos forma, né? Então, por isso é necessário muita conscientização, muita política de educação, né? De educação em direitos humanos, porque
como a Jéssica falou aí do histórico de violência, existe uma naturalização do tratamento da mulher enquanto objeto, enquanto figura de desejo e enquanto parte do homem. Mulher serviço do homem. Então, isso é muito naturalizado, de forma que muitas mulheres não se veem em situação de violência pelo fato dela ser xingada, dela ser humilhada, maltratada. Às vezes, nem se ela é agredida fisicamente. Por quê? Acho que merece. Ela acha que fez alguma coisa para que o agressor a violentasse. Então, que ela merece ser punida. E aí entra o Instituto, que é um elemento que a Rafaela pode nos falar muito claramente, que é essa questão da mulher se sentir culpada e do quanto essa culpa nos paralisa de lutar, né? E ela fortalece o ciclo da violência. Então, a Lei Maria da Penha, que vai fazer aniversário agora em agosto, e o Agosto Lilás, é uma luta necessária para fazer com que as mulheres compreendam, né, o que é essa violência, porque eu não tenho dúvidas. Eu acho que se nós formos fazer uma pesquisa social séria, 90% das mulheres vivem ou conhecem alguém muito próximo que vive violência doméstica e familiar. Hoje eu falava sobre isso, uma pessoa que dizia que é muito feliz com o seu companheiro e que não sente necessidade de nenhuma outra coisa. E quando ela começa a relatar a felicidade dela, está toda ligada à dependência, à dominação do seu companheiro. E ela não percebe que isso é um ato de violência. A gente precisa começar a enfrentar isso. Exatamente. Violência. Exatamente. Tem uma frase que eu não vou lembrar da autora agora, mas que fala, né, que o que nos une enquanto mulheres, uma das coisas, infelizmente, é a violência, né? E muito bem, como quando o Franciane coloca essa questão da culpa, porque a culpa que você sente não é só de você sofrer aquela violência sozinha, é de você suportar a família te cobrando, é de você suportar a sociedade te cobrando, o mercado de trabalho te cobrando. Então, assim, é uma carga para a mulher romper muito forte, muito pesada. Então, assim, precisa mesmo assim de muita estrutura para ela estar alicerçada mesmo, ter uma base, um apoio, né, de várias esferas para que ela consiga manter e romper com esse ciclo de violência. Vou fazer só antes de vou passar para a Rafa direcionar para lá. Agora, eu só queria poder esclarecer os tipos de violência aqui conforme eu pesquisei, tá? A violência física seria qualquer ato de agressão com uso de força que pode gerar um dano físico à vítima. A violência sexual é a utilização da força, ameaça, constrangimento físico ou moral para a prática sexual forçada. E a violência psicológica é caracterizada como aquela que envolve humilhação, diminuição da autoestima, uma vigilância constante, ou também a rejeição, fere moralmente a vítima com ofensas, ridiculariza, persegue, entre outras. Também podendo ser uma violência silenciosa, né? A violência patrimonial, que é cometida ao se apropriar do dinheiro da vítima, explorar de forma financeira, além de destruir o que é o seu instrumento de trabalho ou coisas pessoais. E a violência moral é entendida como uma conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A gente vê que, muitas vezes, essas violências, elas vêm todas aglomeradas, né? E falando da culpa, e também falando da violência psicológica, né, Rafa, como que a mulher pode se perceber nisso? Quais são os elementos que a Jéssica também pode depois contribuir? O que foi que deu força, que encorajou ela a romper com esse ciclo? E o que geralmente faz as mulheres se sentirem assim, culpadas, se sentirem mal, né? Não conseguir realmente, às vezes, sentir vergonha até de pedir ajuda, de compartilhar aquela violência com alguém próximo, porque sente vergonha, né? Sente culpa.
a gente precisa entender que falar de violência contra a mulher é muito recente, né? A naturalização da violência, ela vem acontecendo durante a vida inteira, né? Durante a vida inteira, assim, durante toda a nossa história. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exatamente. Isso. Fora milhão de outras coisas, né? Assim, mas você não foi mulher suficiente para aguentar ele, né? Isso acontece com todo mundo, né? É muito ruim muito ruim para a gente que escuta, quando a mulher começa a se justificar diante de uma agressão em que ela está desqualificada na sua frente, né? Porque as pessoas aparecem para mim no pior momento da vida delas. Quem chega para mim, chega no HGP, já, assim, precisa de um atendimento hospitalar especializado. Então, ela está dilacerada em termos físicos. Mas o quanto isso foi dilacerado durante uma vida inteira, né? E aí ela começa a se justificar que fez tudo, que talvez ela não tenha feito o suficiente, né? E sempre vem histórias, e sempre ela se coloca como pivô daquela ação. É raro alguém que fala, não, foi ele que fez, eu tava, né? E assim, independente, ninguém tem o direito de encostar a mão no outro em hipótese alguma, né? Então a gente precisa sempre entender. E aí, como há esse fluxo, e a gente às vezes não entende que está sendo violentado, né? Essa naturalização por séculos e mais séculos faz com que a gente não consiga entender quantas vezes a gente está num relacionamento abusivo, a gente está numa relação abusiva, e quantas vezes a gente também pode ser abusivo nessa relação, né? Oi, meu bem. Eu queria pontuar aí com você, que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, que é o quanto a mulher é solitária nessa caminhada, né? Porque normalmente, dentro do seio familiar, as pessoas não entendem a sua posição de vítima, de agredida, e não lhe dão apoio. Normalmente, quando elas denunciam, o que a gente verifica as famílias fazendo é pressionando essa mulher que ela precisa suportar. Então, é um sofrimento extremamente solitário no ambiente em que ela vive, né? Existe um recorte de raça, né, na violência também, porque, assim, muitos dados, muitas coisas que eu já li, né, fala que as mulheres negras, elas são vítimas de violência na maior parte das vezes, tem toda essa questão. Jéssica, você poderia contribuir com a gente, de alguma forma, nessa questão de como a Franciana, a Rafa também, se tiverem dados e tudo, de como a mulher negra está num ciclo de violência ainda mais incisivo, parece, muito mais presente. Sim, a mulher negra, ela sofre mais violência porque ela está na base da pirâmide social, né? Então, assim, está ausente, sofre com as ausências de políticas públicas, né? Que eficazes, que consiga chegar até ela na sua realidade. E a outra coisa também que sofre também é essa questão da mulher negra ser forte, né? Que ela tem que suportar, que ela tem, igual na grande maioria, numa pesquisa que uma colega minha da faculdade, Natália Rezende, fez no ano passado, aqui no Tocantins, na Defensoria, salvo me engano, quase 80% dos atendimentos que foram feitos era para mulheres, as mulheres vítimas de violência doméstica, era mãe e com filhos, né? Então, tem sim esse recorte de raça, e as mulheres negras, infelizmente, sofrem mais esse tipo de violência, elas estão mais vulneráveis ao tipo de violência doméstica, porque muitas das vezes muitas vezes elas não são assumidas, né? Então, assim, tem filhos de pais tem filhos sozinhas, são mães que cuidam dos filhos sozinhas. Então, assim, ela sofre de diversos tipos de violências, e pelo fato de estar nesse campo, nessa vulnerabilidade maior. Ver o recorte, né, de raça e classe nesse caso, né? Porque exatamente. é isso aí.
mais de 80% das mulheres assistidas no campo da violência doméstica e familiar são negras, e mais de 60% têm a renda inferior a um meio salário mínimo, além de ter filhos. Então, a gente verifica que a vulnerabilidade econômica também tem relação com a cor da pele, né? Então, é um problema muito sério, acho que no Brasil todo, mas no Tocantins também, principalmente. Doutor, Pode perguntar, Felipe. aproveitando que a doutora já falou já do Tocantins, eu queria perguntar sobre os dados aqui do Tocantins. Eu estava lendo algumas matérias no site da Defensoria Pública, duas me chamaram a atenção. Numa live que a senhora fez na Unitins, a senhora disse que o Tocantins é o 5º estado em que a mulher é mais agredida, e tem um outro dado aqui também de março, que a Defensoria que atende pelo menos 3 casos por dia de mulheres vítimas de violência doméstica, isso em março. Não consegui pegar de outros meses. Então eu gostaria que a senhora falasse sobre como é que está esse panorama da situação aqui no Tocantins. Bom, a realidade do Estado continua sendo a mesma, Felipe, uma realidade muito negativa, né? A pandemia agravou muito a violência, sobretudo a violência relacionada a feminicídio, inclusive. O ano passado, nós não tínhamos tido nenhum feminicídio. Esse ano, o Tocantins já tem vários feminicídios e tentativas. Então, nós estamos com um número bem elevado. Esse dado de 5º estado em que mais registra boletins de ocorrência por violência doméstica e familiar está lançado na plataforma de violência nacional, o estudo de violência que teve no ano passado. E na pandemia, a gente tem visto muito o aumento dos números, dos registros, sobretudo pelo 190. Contudo, uma coisa que tem nos preocupado enquanto instituição é o quanto as mulheres vêm pedindo atendimento depois para se retratar, o que demonstra que essas mulheres possivelmente estão sendo coagidas por estarem dentro de casa, sofrendo pressões por estarem sempre do lado dos seus agressores, a retirar essas comunicações de fato violentas, ou seja, elas estão ainda mais submetidas a toda forma de violência, sobretudo por esse período de confinamento, de isolamento, de maior tempo de convivência com seus agressores. E tem um outro dado aqui também, né, de março, que a Polícia Militar constatou, né, comparando a dados do ano passado, uma diminuição de 14% nos casos de violência doméstica consolidados e, já no período de quarentena, uma redução de 39%. Né? Então, assim, a Secretaria de Cidadania e Justiça também divulgou um material falando dessa observação da diminuição dos casos, mas no Brasil esse número aumentou em 14%. Né? A gente percebe que essa é uma discussão bem presente durante a pandemia. Existem subnotificações? A gente pode confiar nesses dados? Bom, eu acho que, falando desse dado de março, a gente precisa considerar 2 coisas. Primeiro, que houve uma modificação recente. Esses números cresceram de maio para cá. Por que em março e abril estava baixo? Porque as mulheres ainda não estavam tendo tanto acesso ao 180, né? Que elas têm, que não precisa sair de casa. Mas de maio para cá, em razão, sobretudo do 180, esses números voltaram a crescer. Então, esses dados aí têm muita relação com o início da pandemia e a dificuldade mesmo das mulheres de acesso aos meios para fazer essas denúncias. Né? E tem, sim, subnotificação, e a gente não tem dúvida disso, porque muitas mulheres têm medo e não têm oportunidade de sair de perto do seu agressor para fazer a denúncia. Os canais são muito difíceis, né? E é natural da violência doméstica que o agressor controle a vida da vítima, quer seja no uso do telefone ou... Né? Então, existe sim essa subnotificação e a gente tem que tomar cuidado com esses números. E ainda pelo fato só finalizar, da mulher estar em casa, né? Ele está próxima ao agressor, então, assim, a própria presença inibe, né? Ela não consegue conversar com outras pessoas. E só uma última pergunta,
é o suficiente os canais de denúncia que a gente tem nesse contexto? É assim, não falta algo. Eu sinto às vezes que as mulheres, nem todo mundo, principalmente as mulheres mais pobres, de classes mais baixas, né? Como que elas acessam? Ah, tem um aplicativo dos direitos humanos. E se ela tiver um celular, que tem acesso à Jaque, internet, né? só, Pode falar. só para complementar essa pergunta, que eu acho que tem a ver com o que a Jaque está Tá, falando, ok. é quanto à questão do interior também. Porque se é difícil para quem está em Palmas, imagina para quem está no interior. Eu queria que você comentasse também, dentro dessa pergunta da Jaque, como é que fica a comunicação com o interior. Deixa eu falar que eu acho que eu atendo o estado inteiro e muito interior. E, né, assim, eu acho que canais a gente até tem, tá? Tem o 180, tem o 190, tem os hospitais, tem o postinho de saúde, tem a defensoria, tem o Ministério Público. O que eu estou esquecendo, Franciano? Tem a Patrulha Maria da Penha, As delegacias Tem os especializadas. CRAS, as delegacias especializadas, os CREAS, tem muito aparato, né? O que a gente não sabe é que eles existem, né? E aí o que a gente precisa é divulgar e mais, empoderar essa mulher. Eu volto lá atrás, eu preciso saber que eu estou sendo vítima de uma violência. Eu preciso saber que eu estou em uma situação de violência, né? Entendendo que na hora que há agressão física, é porque, assim, não existe só... Eu nunca peguei uma mulher que só foi espancada. Não foi subjugada, não teve uma violência patrimonial que seja da questão do celular, né? É muito raro a gente não ter passado por todas as violências até chegar na violência física, né? E a violência social, a violência psicológica, então, porque, assim, a mulher que fica, não é mesmo? Né? Claro, você está sendo de repente, então você é louca, você é burra, né? E aí, ladeira abaixo, a sua compreensão de tudo, né? De quem você é diante do mundo. E aí, como que eu vou me posicionar diante de um mundo assim, sendo que eu não tenho apoio na igreja, e a gente tem que deixar bem claro, e aí não falo de uma religião específica, tá? É incrível o quanto líderes religiosos abaixam a situação de violência. E se alguém procurar um psicólogo, na maioria das vezes é o líder religioso. Eu falo, não, tem que orar pelo seu marido, né? Eu já ouvi muita coisa assim. Vários dons e vários riscos em relação a isso. Isso não é ele, né? E aí tem muita coisa nessa área que não dá para a gente entrar assunto, mas assim, a gente precisa deixar claro que violência precisa ser denunciada. Aquela pessoa está doente, né? E o pessoal do Ministério Público fez o Cuidando de Amélias. É isso, né? Não reconstruindo. Reconstruir o ponto de Amélia. E assim, é muito bacana. Eu não tenho condição de atender agressor, tá? Mas a gente tem no próprio núcleo, que a gente faz parte do HGP, a gente tem psicólogos que sabem que são muito bons em atender agressor. Porque, assim, o agressor está bem adoecido, ele está com coisas em relação a isso e ele precisa. Eu não dou conta porque eu polarizo, eu tenho raiva. Então, eu não vou ajudar, eu vou piorar aquele processo. E aí eu tenho que ter noção do que eu sou contra. Eu, além de ser uma profissional, eu sou uma pessoa. Então, eu não vou me violentar para dar conta de uma coisa que eu vou fazer muito mal feito se eu fizer sem compreensão. Né? Não é compreensão teórica. Compreensão teórica a gente tem. Mas é sem conseguir ter empatia, de fazer vínculo, de dar conta de escutar a história, sem querer que você está errado. Né? Então, é melhor a gente decidir fim da puta com quem faz isso muito bem feito, né? Então, assim, eu preciso entender que as sequelas que o patriarcado deixa na mulher também deixa nesse homem que ele não consegue tolerar, que a mulher ganha mais que ele, né? Que ela também pode respondê-lo, que ela tem opinião, que ela tem vontade, né? E aí é uma sucesso na sua frente, não é um objeto, né? E aí, enquanto sujeito,
a gente tem várias outras coisas e não aquilo que aquela pessoa pede. Não é uma boneca, né? E aí a gente precisa desconstruir e acolher esse sujeito que está no momento de violência, né? E que talvez ele nem entenda que ele é violento ou que ele é agressivo ou qualquer coisa nesse sentido. Então, tem uma ideia. Eles não são do Tocantins, mas eu não sei nem se eles são, mas tem um Instagram que eu acho ele muito bacana no sentido de empoderar a gente a entender o que é abuso, né? Que foi abusivo por quê? Não sei se vocês conhecem, mas é um Instagram que várias vezes eu leio e falo assim, realmente isso é abuso, e eu não parava para pensar, né? E aí ele tem vários posts, indicações de livro maravilhosos neles também, né? E aí tem coisas simples, assim, né? Foi abusivo porque eu me sentia insuficiente e sem autoestima. Então, se eu não me sinto amada, se eu não me sinto acolhida, significa que tem algum abuso, tem alguma desqualificação, alguma desvalorização nesse processo. Às vezes é só a pessoa, né? Foi abusivo porque foi um relacionamento problemático e romantizado, né? Eu brinco que a Disney lá a vida da gente inteira enquanto mulher, né? Porque aquele homem, ele tem que vir num cavalo branco, né? E aí, vocês prestem atenção que nenhum personagem nem tem a continuidade, né? É só o beijo, né? Às vezes a mulher está dormindo e ela é beijada, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa desconstruir. E a criança, né? Você não queria ser a Bela Adormecida? A Bela Adormecida foi assediada. Eu vi uma matéria da super interessante esses dias, não tem tanto tempo, que ela falava justamente sobre o quanto de violência tem por trás dos contos de fada, né? Da Bela e a Fera, de todos esses. Rafa, mas eu queria voltar à pergunta, voltar não, só para de como que é você que atende a mulher que é daqui do interior do Tocantins. A gente vê que falta informação, que principalmente falta informação para a mulher, falta informação para o homem, falta esclarecimento de termos. Como tornar isso mais acessível? Talvez seja um próximo ponto de discussão que a gente possa ter, mas como que é essa mulher do interior, assim? A gente precisa brigar por políticas públicas, né? A DEAN, salvo engano, é só em Palmas. Em Araguaína, só. Em Araguaína. Só nesse, A Patrícia Maria da Penha, eu sei que a Capitã Roberta vem cantando em plantão em outros lugares. Ela foi para Gurupi, ela foi para Araguaína também. Mas ainda é muito restrito tudo a Palmas, né? Quando tem violência contra a mulher, normalmente eu sou acionada mesmo não estando de plantão, porque é muito disciplinar para conseguir organizar, né? É muito milímetro que eu falo assim, não é tão simples, porque tem a DEAN, aí tem a DEAN de uma região, a DEAN de outra região, e aí a gente sempre tem que prestar atenção em tudo isso, porque a DEAN só atende Palmas. E é muito mais valioso aquela mulher ser atendida por uma mulher ou por uma equipe especializada, como as DEAN são, né? Porque se você vai para uma delegacia normal, que é o que né, os municípios têm, é um policial que muitas vezes não vai entender o que aconteceu. Ele nem teve treinamento para aquilo, né? Porque eu volto a falar, a gente não fala da violência, né? Não é algo tão simples de trabalhar, é uma coisa muito mais difícil do que a gente imagina. Eu acho que, né, nós três que estamos aqui sabemos o quanto é mais fácil a gente se pôr por qualquer outra seara do que na violência, mas a gente sabe que tem um porquê. E aí, essa mulher vai, e aí às vezes a gente liga, né, para o lugar e fala assim, não, mas a gente fez, mas não faz sentido não, porque assim, né, olha a situação de vida que ela vivia, né? E aí ela vou eu dar uma palestrinha para o rapaz que está falando comigo, explicar tudo, que, né, assim, tentar que ele entenda, mas não é tão simples, porque não é considerado abuso, não é considerado violência, isso ainda é naturalizado. E o Tocantins, como qualquer interior, né, tem muitas dificuldades em relação ao patriarcado. Não se a capital é muito sobre isso e vê tudo isso, imagina num lugar menor, em que todo mundo sabe da vida de todo mundo,
E é muito fácil para a vítima ser desqualificada. Qualquer coisa que ela fez durante a vida dela vai vir nesse momento para desqualificar ela de todo esse processo, né? É como se a sua história de vida, calçar algum momento da sua história, a gente vai usar contra você. E é assim que a mulher se vê, né? Ela fica muito fragilizada momento depois da denúncia, mesmo com todo um aparato que existe, né? Então, assim, são muitas coisas muito mais complicadas para essa pessoa que está do lado de cá. E aí eu estou falando de um lugar que eu não posso deixar de pensar, né? Eu sou uma mulher branca, uma mulher com nível superior, com um poder aquisitivo um pouco maior. Então, eu ainda tenho muito privilégio, muito privilégio. E aí a gente precisa pensar naquela mulher que chegou espancada e ela saiu do HGP sem denunciar, e eu não posso julgar. Eu preciso que ela for de novo, ela vai de novo para a HGP, né? Ou para o hospital que foi, que ela tenha o melhor atendimento para que ela recorra lá na hora que for, né? Porque o hospital todo mundo defende, né? Então, eu assim, acho que... Pode falar, minha flor. Eu pensando assim na pergunta que o Felipe e a Jaque fizeram, né? Se a gente tem essa estrutura, né? Eu acho que canais a gente tem. Eu não tenho dúvida de que nós temos canais. Mas voltamos lá naquelas questões que a gente vive tratando no PAV, né, Jaque? Nós não temos o funcionamento adequado da rede, né? Palmas ainda tenho no PAV que procura fazer essa interligação e proporcionar que a mulher caminhe na rede de proteção de uma forma mais suave. Só que essa rede é inexistente no estado do Tocantins, sobretudo nos interiores, e a mulher passa por um processo de revitimização muito grande. Isso que você está contando, Rafael, não acontece no interior, da pessoa ser atendida e ter uma compreensão de que ela vai poder voltar de novo, porque falta formação profissional. E aí é importante lembrar que, principalmente do meu lugar de fala, que é o sistema de justiça, ele é mais patriarcal, machista e violentador. Eu fiz a pesquisa de mestrado em Direitos Humanos, já fiz a minha defesa, e a pesquisa revelou falas de magistrados dizendo que, aspas, a Lei Maria da Penha é um poder de arbítrio da mulher contra o homem. Poder de violência, quer dizer, a mulher usa a Maria da Penha para violentar os homens. Juízes falaram isso. Ouvi também, e aliás tem acontecido muitas decisões, Jaque, e Jéssica, para vocês terem noção, a gente está passando por problemas com juízes, deles não concederem medidas de afastamento do agressor do lar, porque diz que isso é uma medida extremamente violenta. Então, o que ele faz? Concede medidas protetivas diversas, né, para a mulher, como afastamento, proibição de contato, mas não retira o agressor do lar. O resultado, a mulher que está em situação de vulnerabilidade, que tem filho, ou ela vai para casa-abrigo e passa mais um tipo de violência, porque ela é tirada do seu espaço e jogada num outro espaço que a gente precisa ter, mas ele não pode ser a regra, ou então ela tem que ficar desalojada do seu lar em casas de... Enfim, então nós temos um poder judiciário extremamente machista e cruel com as mulheres, que passa por esse tipo de entendimento, ou porque a Lei Maria da Penha protege demais a mulher, ou porque as mulheres têm usado a lei para violentar os direitos dos homens. Isso não só a pesquisa revelou, mas como agora a gente tem visto, tem defensoras nossas passando por problemas seríssimos com juízes que estão deixando as mulheres violentadas ao relento em plena pandemia para não tirar o agressor da casa. Então, ou seja, o patriarcado e o machismo é o problema central da nossa discussão. Ele precisa ser enfrentado e a gente precisa denunciar essas pessoas que fazem esse tipo de comportamento, porque elas enfraquecem a rede, enfraquecem o sistema de atendimento. Então, existem canais, sim, 180, 190, mas as polícias, as delegacias especializadas, defensoria, MP, mas a gente precisa articular o funcionamento da rede, trabalhar
contra esse machismo, denunciar esses profissionais incapazes de compreender o que é o machismo, o que é o patriarcado e o que é a violência contra a mulher. E isso, o Tocantins está recheado de profissionais do setor de justiça que não compreendem essas vulnerabilidades que nós estamos discutindo. E isso me deixa indignada, revoltada. E hoje, para mim, o Poder Judiciário, em alguns magistrados, é o maior problema que a gente encontra hoje, porque as mulheres estão abandonadas. É como se todo aparato de políticas públicas que a mulher tem, né, não servisse para nada, né, a não ser para ela se dar bem, né. E aí a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente fala do direito ao aborto legal. Eu não sei quantas mil vezes eu já escutei que a mulher usa o direito do aborto legal para conseguir um aborto, né? Como se isso fosse algo simples para a mulher, né? Tipo, tranquilo, eu posso fazer 1000 abortos, né? Não é assim, né? Então é como se tudo aquilo de política que foi muita luta, porque nada para a mulher foi simples. Ninguém fez uma análise, vamos olhar aqui essa análise situacional, vamos ver o tanto que aumentou o número de incidência e vamos dar, então, essa política pública para a mulher, porque não é assim. Todas as políticas públicas da mulher foram muito suadas por mulheres feministas. E sim, se você está trabalhando, você é feminista. Eu quero me rasgar meio quando eu escuto, mas eu não sou feminista. Que você é feminista, né? A Franciana, a gente já teve essa discussão, né? Em alguns lugares, eu explicando que a pessoa é feminista, porque ela está trabalhando, né? E ela está dirigindo o carro dela. A gente está ocupando esse espaço agora e falando sobre isso, né? O consiste do feminismo. A gente quer esse E, assim, debater, de conversar. É muita luta. E a gente precisa continuar brigando por políticas públicas. E a mulher não vai usar contra as pessoas, ela está tentando sobreviver. Eu acho que a gente nunca atendeu tantos casos. No HGP, a gente atende em média 1 por semana, né, de tentativa de feminicídio. A gente está atendendo 3 a 4 por semana. E eu volto a falar, quem chega para a gente é quem não foi para o IML, entende? Assim, eu sei que é duro eu falar isso, mas assim, quem sobreviveu e foi para o HGP, porque era para ter ido para o IML. Então, assim, o pior momento é quando a gente vê essa mulher, né? Então, a gente precisa... Sem falar no estupro, né, Rafa? Porque é outra violência terrível que, sobretudo, as mulheres casadas não se conseguem enxergar se vítimas de estupro por seus maridos, porque acreditam que ela é obrigada a manter relação sexual não consentida, não desejada, porque ela está numa relação de casamento, de companheirato, de convivência, e isso a gente ainda não está discutindo a profundidade que passa essa questão por aí, né? Sem contar os estupros de vulneráveis que você atende todos os dias. Sim, assim, e tem um outro recorte que são aquelas mulheres que chegam no hospital porque elas foram espancadas. Elas chegam no hospital porque elas tentaram encontrar a vida delas, né? Tem várias variáveis em relação a isso, tá? Não é o único determinante, mas também tem um determinante muito severo dessa mulher que está sendo vítima de violência, em situação de violência durante anos e mais anos, né? E aí ela não suporta mais e ela prefere morrer a continuar naquele lugar da sua casa, né? E aí ela tenta contra a própria vida. Eu tenho esse recorte, eu tenho um outro recorte, que é do adoecimento psíquico e do entorpecimento por psicotrópicos de mulheres vítimas de violência, né? Então, assim, eu tenho aquelas que tentam se matar porque não aguentam mais, eu tenho aquelas que adoecem psiquicamente, né? A depressão é a mais comum, mas existem várias outras, inclusive alterações sensoriais aparecem porque eu não dou conta da minha realidade, então eu fujo da realidade e aí eu adoeço, e aí eu vou para o hospital, né? E assim, é como se fosse secundário à violência. A violência que está causando tudo isso. Mas aí vamos lembrar, né? A mulher se posiciona, é louca, qualquer coisa. Você
ficar louca. É sim, você fica louca. Nossa, louca, né? Então, assim, é a primeira coisa que a mulher é colocada, é como louca, quando ela se posiciona. Eu acho que é muito legal a gente ter trazido tantos pontos assim de reflexão, porque eu acho que são pontos que eu não tinha pensado, por exemplo, em relação ao poder de decisão dos juízes, enquanto isso tem interferido, enquanto isso interfere, né? O quanto a estrutura patriarcal e o machismo realmente passa toda a nossa existência. E tem uma coisa muito legal, a Jéssica, ela reuniu várias histórias de superação de mulheres no livro, é isso, Jéssica? Mulher C? Isso, exatamente. Foi essa vivência, essa construção? Eu queria que você compartilhasse com a gente, porque já que você compartilhou a sua história e mais a história de várias outras mulheres, acho que tem coisas que se encaixam em tudo isso que a gente conversou até agora. Exatamente. Só antes de falar sobre o livro Mulher C, trazendo uma reflexão sobre que a Rafaela falou aí sobre a questão do feminismo, né? Que a mulher é feminista porque ela trabalha. Mas nós, enquanto mulheres negras, estamos em outro lugar porque sempre trabalhamos, né? No contexto histórico. Então, a nossa luta ainda é maior, porque a gente já trabalha, sofre as violências de diversas formas, né? E falando agora sobre o livro Mulher C, foi uma conquista muito grande, porque eu consegui perceber a violência a partir do momento que eu conheci a Lei Maria da Penha, que aí eu comecei a ler e compreender, então eu percebi que eu estava numa situação de violência, e na época eu estava terminando uma graduação, e aí eu comecei a fazer o meu trabalho de conclusão de curso já baseado na lei, e aí que eu me percebi que eu estava nessa situação, e aí que eu consegui romper com esse relacionamento que eu tinha. Procurei rede de apoio, procurei a defensoria pública que me ajudou naquele momento, e eu comecei, e eu saí. E para me escrever o livro, eu já estava cursando uma outra faculdade, que era jornalismo na UFT, e nós precisávamos criar um projeto de um livro. E eu quis trabalhar essa temática para poder trabalhar a forma de como é tratado a história dessas mulheres. Eu não queria que essas mulheres fossem tratadas com a narrativa de vítima, mas de mulheres que superaram, porque todas nós, como já foi dito, né, nós em algum momento das nossas vidas nós já sofremos violências. Então, e daí? E o depois? O que a gente faz com isso, né? Então, como essas mulheres estão agora? O que elas fizeram para se superar, para romper, né, com aquela nova história, escrever uma nova narrativa da sua vida? E aí o livro ele vem contando essas histórias dessas mulheres, de como elas se reinventaram e como elas estão, para poder empoderar, né, se empoderar e conseguir empoderar outras mulheres que vão ter o privilégio de ler assim que o livro estiver pronto. Jéssica, você como jornalista, pesquisadora, e é uma pergunta também que pode ser feita para a Rafaela e para a Franciana, já falamos de comunicação, informação, e você como, repetindo, comunicadora, pesquisadora, gostaria que você falasse fizesse uma análise, na verdade, sobre a cobertura da mídia, a cobertura da imprensa para esses assuntos de violência doméstica. Olha, infelizmente... Principalmente aqui no estado, né? Com o recorte aqui do estado. Aqui no Tocantins, por uma pesquisa que eu acompanhei de uma amiga minha, Natália Rezende, que ela fez de como a mídia é tratada, e a pesquisa chegou à conclusão, assim, que é diferente a forma, igual, por exemplo, igual a Rafaela colocou, quando a vítima ela tem uma posição social maior, esses casos, eles conseguem ter mais destaque na mídia, vira e volta, tem um acompanhamento. Agora, quando é uma mulher negra, muitas vezes, uma que nem tipifica, muitas vezes, não leva em consideração essa questão de classe e raça. E quando tem, não tem relevância, sabe? É colocado, assim,
não tem relevância, a palavra é essa, assim, não é discutido muito bem pela mídia. De certa forma, é colocado de uma forma naturalizada, é como se fosse só mais um número, mais uma mulher sofreu violência, a gente não tem um acompanhamento daquele caso, daqueles casos. Eu acho que seria interessante, né, que isso fosse revisto, que a mídia, de fato, acompanhasse aquele caso para poder não ficar só a mulher foi vítima. E aí, o depois, para poder, tem que ter um depois para ver o que aconteceu com aquele agressor, o que ele fez, onde ele está, se está preso, se foi punido, se não foi, para poder passar essa mensagem e a gente romper com essa cultura de que a justiça não funciona. E a mídia, ela tem um papel fundamental de passar essas informações para a população, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente está ainda muito atrasado, precisa avançar muito nesse sentido. Os desdobramentos, né, que poderiam ser dados, eu concordo com você, Jéssica, que a mídia representa de uma forma muito rasa, né, muito vaga, se fala pouco, se fala momentaneamente, se fala de números, se fala de dados, se fala pouco sobre como ajudar mulheres, como denunciar. Eu acho que falta um pouco dessa abordagem mais informativa, que é justamente isso que a gente tem debatido durante esse espaço que estamos juntos aqui. Além do sensacionalismo, isso, né, né, Jaque? Além do sensacionalismo, exatamente. a gente tem que lembrar que a maioria dos programas jornalísticos no interior são programas policialescos, tipo da Atena, mostrando imagem de gente morta, mostrando assalto, e cobre a violência doméstica de forma bem sensacionalista. Bem sensacionalista. Eu acho que esse é o ponto que mais me preocupa, sabe, Felipe? Essa abordagem sensacionalista e de números também, né? Sem desenvolver um aprofundamento, sendo raso e explorando essa imagem, essa situação da vítima de uma forma mesmo, vamos dizer assim, que desmonta a imagem da mulher, sabe? Não contribui. Não contribui. Você expõe ainda mais a mulher, né? Em vez de ajudá-la, você acaba expondo ela ainda mais. Gente, a gente vai caminhando para o fim do nosso programa por conta do horário também, mas eu queria deixar esse espaço para a gente fazer considerações sobre coisas relevantes que a gente não conversou, mas que são importantes para esse momento, para essa pauta. Pra gente pesquisar depois, né? Gostaria que alguém pudesse falar na finalização sobre a campanha nacional, assim, eu mesma vou falar, né? Que é a campanha nacional Sinal Vermelho para a Violência Doméstica, que é a campanha do CNJ, né? Que ela tem o intuito de amparar as mulheres em situação de violência, pedindo ajuda nas farmácias ao atendente com um X vermelho na mão, um X de qualquer cor na mão, né? Eu imagino que mostrar a mão para o atendente da farmácia e o atendente vai fazer a ligação e fazer a denúncia. Isso já está em funcionamento no Tocantins, que eu chequei, então por isso que eu estou compartilhando essa informação com vocês. Agradeço desde já, e é isso. Façam as considerações finais, porque aí depois a gente entra no encerramento mesmo do programa, que a gente vai para as indicações, tá bom? Eu só deixar claro que quanto mais a gente divulga, quanto mais apoio essa mulher tem, né? Se ela vai ter aonde recorrer, mais fácil ela tentar sair dessa situação de violência, né? É uma situação de violência, ela não é só vítima, né? É uma situação de violência em que ela está inserida, ela é uma pessoa em situação de violência. Então, quanto mais recursos a gente tem, que seja na farmácia, aí tem o dos bares também, que eu vi, eu não sei se está ativa, né? Eu estou fora do mundo fazem 15 dias, porque eu peguei Covid, né? E aí, então, assim, não sei se está ativa, mas, assim, quanto mais pessoas forem sensíveis à causa da mulher,
quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente escancarar o que é violência e o que não é, maior a chance dessa mulher conseguir se fortalecer para dar conta de sair dessa relação, né? São tempos, né? Eu já cheguei a escutar mais de ano uma pessoa sofrendo violência, mas eram tempos dela até ela dar conta de entender que aquilo era violência. Se eu me posiciono e falo, isso é violência, eu perco o paciente, né? Eu perco a possibilidade de ajudar essa mulher. Não é tão simples. O que para mim é claro, cristalino, às vezes para o outro não é, né? Receitas de bolo nunca ajudam nem a fazer bolo direito, né? Que dirá para você lidar com a vida, né? Então, se assim que dá certo, não dá. Eu não sei qual é a situação que essa pessoa vive. Então, eu preciso simplesmente acolher o que vem dessa pessoa, né? Eu preciso estar pronta para escutar sem conselho, né? Porque quando eu falo, faz assim, é como se eu estivesse num lugar muito diferente, muito mais alto do que o dela, né? Então, a gente precisa estar disponível a escutar. Às vezes, essa mulher vai te repetir várias vezes. Não é que ela não quer sair, é porque ela não está dando conta de sair. E o que ela está dando conta é de te ficar. Pode ser que semana que vem ela vai voltar, né? E aí, paciência. Ela só precisa de ter alguém. Se ela recorreu a você, imagina um lugar especial que você tem na vida dessa mulher para ela te contar algo nesse nível de dor para ela, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa caminhar, né? Porque até denunciar, ela já ficou muito mal várias vezes. Bom, obrigada, Rafa. Fala, Jéssica. Eu costumo dizer, se tiver alguma mulher nos ouvindo que se identificou, que está passando por alguma situação de violência, procura fazer uma rede de apoio, amigos da sua confiança. Antes, se você não estiver preparada no momento para poder fazer a denúncia, mas é importante que você não se cale, que você procure alguém da sua confiança, algum familiar, algum amigo, se abra, converse, procura apoio, porque você não está sozinha, tem uma série, embora tenha todas essas dificuldades que a gente colocou, mas isso funciona, não desista, é possível sim romper com o ciclo da violência, porque eu consegui, eu tenho certeza que você consegue também. Obrigada. É isso que a Jéssica está colocando, era o ponto que eu queria ressaltar, né? Quando a gente fala de rede de proteção e atendimento à mulher, a gente pensa logo na rede pública, né? Pelas instituições. Mas não é só essa rede que existe. Aliás, existe uma rede mais forte que precisa ser talhada, principalmente por nós, mulheres, que temos essa consciência do que é a violência, de como ela funciona. Nós precisamos contribuir para fortalecer a rede, o acesso de outras mulheres e facilitar o diálogo, né, para que elas possam falar sobre as violências que vivenciam e a gente dá esse apoio. Esse apoio é fundamental para que a mulher não se sinta tão só, porque a violência a coloca em situação de solidão. Ela é isolada da família, normalmente, então, os amigos, alguém que esteja próximo de uma mulher precisa, ao invés de julgá-la, ampará-la, para que ela possa se libertar dessa questão de violência. E eu acho muito importante agora, Felipe, eu acho que um apelo que eu faço para você, enquanto homem que está aqui hoje, é trazer e chamar os homens para esse debate. Nós precisamos que os homens precisam compreender e recriminar mesmo toda postura machista e patriarcal. É comum nas rodas de bar que os homens fiquem contando vantagens sobre mulheres e coisas machistas e, às vezes, até agressão. É preciso que os homens, os seus pares, rechacem essas condutas. E de boa, companheiro, não faz isso não concordo com isso não é legal. É uma forma de chamar esse homem também a pensar e repensar a sua atitude. Então, acho que nós estamos precisando trabalhar de forma conjunta contra esse patriarcado, contra esse machismo. E não é só as mulheres que têm que fazer isso, esse é um papel também dos homens. Então, acho que isso é o que eu gostaria de ressaltar,
já nesse final, né? Que todo homem, que realmente seja homem, que ele enfrente o machismo, que ele enfrente o patriarcado, que seja aliado na luta contra a violência doméstica e familiar e outros tipos de violência contra a mulher, porque nós temos infinitas. Isso, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por esse debate, essa conversa muito enriquecedora. Sim, acho que fico feliz de estar contribuindo assim, com esse espaço, por estar nele, já me sinto alguém melhor por isso. Queria que a gente continuasse conversando, mas quero deixar as portas desse podcast abertas para a gente voltar com outros debates. E uma coisa que eu queria falar, enquanto mulher, uma coisa que a minha mãe sempre me disse e que eu acho que funciona assim, se a mulher é vítima de... Tem que ensinar a criança a pedir ajuda também, porque às vezes a mãe está numa situação difícil e então, assim, acho que precisa educar as crianças também para saber que aquilo existe, que é real e que ela pode ajudar a mãe dela, assim, não pode se meter, mas de saber ensinar o número do 190, do 180, é isso. E denuncie, né? Eu acho que não é fácil para nenhuma mulher romper esse ciclo, mas eu acho que montar mesmo essa rede de apoio, primeira coisa, não guardar para si, né? Procurar alguém de confiança para compartilhar esse momento e começar a se fortalecer. Felipe, tá aí? Tamo aqui. Jaque, vamos pro quadro Recomendações da Semana, encerrar o podcast? Vamos sim. Mas antes disso, deixa eu agradecer também, novamente, todo mundo que aceitaram o nosso convite. E é isso, aprendi muito. E fica aí esse recado final da Franciana aí para todos os homens que estão ouvindo também esse podcast. Bom, vou para as minhas indicações, então. Como eu avisei todo mundo e eu não separei as minhas indicações, eu vou indicar o podcast com Ai Ai. Siga nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas digitais de podcasts. Ai Ai Podcast. Se você quiser me seguir lá no Instagram também, eu sou @jaquei, com 2 S e um I no final. Lá eu dou dicas de qualquer coisa que eu ache relevante para minha vida. Então é isso. Franciana, qual a sua recomendação para a semana de conteúdo de coisas locais, de alguma coisa aqui de Palmas ou Tocantins que você quer muito recomendar para o pessoal? Eu não sei exatamente programação do que está acontecendo, que eu estou um pouco fora, mas eu tenho duas coisas que eu sigo bastante, que eu acho que tem muita relevância social, que é o trabalho das meninas do BAC Mulher, né? E também do curso social Oscaco, né? Que eu gosto muito desse trabalho. Eu acho que nós todos devíamos investir nossas energias apoiando esse tipo de trabalho social. Eu indico esses 2 grupos que eu admiro muito, sigo, acompanho, né? Então, essa é a minha indicação. Rafaela. Legal. Já estou aqui seguindo já todo mundo. Eu quero indicar as meninas da Patrulha Maria da Penha PMTO, né? Eu acho que é um recurso da PM muito bacana. Né? E eles colocam várias coisas no trabalho delas, né? Deles, tem homens também, muito, muito bacana trabalhar com eles também. Eu queria falar de espaços de psicologia com psicólogas empoderadas e que vão te ajudar muito, né, em vários aspectos e colocam muita coisa legal. Uma delas é a Larissa, vocês fizeram parte, vocês 2, né, de um texto. Tem um nome o texto, mas eu não sei o nome do texto, mas tem um nome. Consumo consciente de internet. Não, o nome, a Colab. não, o texto. Não, a Colab. É a Colab. A Colab, né, que vocês participaram, né, na Alegórica. A Larissa traz muita coisa sensacional, né,
de várias coisas, é um Instagram muito bacana. Tem a Singular também, que tem muita coisa muito legal. E tem o Espaço Prisma, que também é outro lugar. Tem muita coisa legal e muita postagem, né? De cunho de apoio e suporte psicológico para qualquer pessoa, né? Algo está na rede, está acessível, né? Eu sei que as pessoas que manipulam a rede também estão disponíveis a conversas e tudo mais. Então, assim, procurem, né? Assim, a terapia, infelizmente, é algo muito caro, mas é algo que às vezes está acessível nesse momento. Eu fico no HGP, se o bicho pegar, pode ir para lá, procura a gente do Nuave. Sempre tem alguém no plantão, e eu sempre falo, bicho pegou, vai para lá, porque lá é um lugar em que você pode ir, é diferente da delegacia. E a gente tem uma parceria muito bacana, né? Enquanto no PAV, né? A Franciana é uma pessoa que eu aciono quando chega para a gente, né? As meninas da DEAN, tanto a Lorena quanto a Suzana, eu tenho que colocar um tutorado na frente aí, esses botam. Aí todo mundo, né? Nesse processo, faz muito no NUPAP. Então a gente começa a fazer essa articulação, e essa articulação, ela é muito importante. Então, procura o aparato de saúde, então, porque pode ser a primeira porta, né? E é um outro lugar. E o HGP é um HGP, né? Eu fui lá, né? Vamos lá. Na época do Covid não é muito bom, não, mas né? Querendo, a gente está lá. Jéssica. Obrigada. Eu indico no Instagram o coletivo de mulheres negras, a Junta Preta. Constantemente a gente está fazendo postagens, indicando livros, textos e aprofundando o debate do universo da negritude, né? É bem interessante. Quem quiser seguir lá é @juntapreta no Instagram. Tem uma psicóloga maravilhosa que trabalha com vocês, que é a Isabela. Exatamente. É um coletivo muito bacana mesmo. E as minhas recomendações de conteúdo local, primeiramente, semana passada eu estive à frente junto com a minha amiga Cecília Santos da organização da Confere Música, que foi uma conferência para discutir o cenário atual da música de Palmas. E para mim a melhor mesa foi uma mesa que teve debate, todas as debatedoras eram mulheres, a Ana do Coquetel Molotov de Recife, a Carol Moreno do Festival Radioca de Salvador e a Beth Ponte, que é uma gestora cultural na Bahia. E a gente trouxe as discussões, a gente teve um mediador local que foi o Codó, e a gente trouxe todas as discussões para a realidade de Palmas. E eu me indico para todo mundo, não só para quem está ligado ao mercado da música, mas para quem frequenta os rolês, para quem gosta de música, entender um pouquinho como é que está esse cenário durante a pandemia e como vai ficar o cenário pós-pandemia, dos festivais, das casas de shows, dos eventos culturais. Acho interessante todo mundo assistir, principalmente o palmense jovem que está assistindo aí e que gosta de frequentar os rolês. Foi uma discussão bastante interessante. Eu ia indicar a Alegórica também, mas a Rafaela já recomendou, não tem nada reforço aqui. Sigam a Alegórica e vou recomendar a lojinha da minha amiga, a Cecília Santa, que é um brechó, e ela tá atuando durante a pandemia. Essa roupa que eu tô usando, que eu tô mostrando aqui, é do brechó. Eu nem paguei ainda, ela só me emprestou. E aí, então, sigam lá no Instagram, Cecília Santa Brechó. Todos os links de todas as recomendações estão na descrição desse episódio. Depois que você ouvir, você pode ir lá rolar na descrição que vai estar lá os links para você seguir ou para você acessar as páginas. Jaque. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Acho que você que ouviu esse podcast, você que ouviu esse debate, ouviu essas mulheres, não deixe de compartilhar com mais pessoas. Esse é o tipo de conteúdo que foi produzido e feito para realmente ser um serviço, poder ajudar mulheres, pessoas a refletir, a pensar e a romper, né? A gente lutar mesmo, se conscientizar pelo fim da violência contra a mulher, pelo fim da violência doméstica e familiar, porque a gente sabe que quando a mulher sofre um ciclo de
violência, sofre ela, sofre o filho, sofre o resto da família. E é isso. Até o próximo podcast. Mais uma vez, muito obrigada a vocês que estiveram com a gente até aqui. Um beijo no coração e até mais. Beijo, tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe?